Fala, meus queridos, beleza? Olha só, né? Vocês estão vendo o quadro aí atrás? Vai ter desenho. Já tô até separando as minhas canetinhas, separando meu apagador. Eu tenho estado muito desenhista esses dias, né? É uma bosta meus desenhos, mas eu faço de coração, com muito amor pra vocês. Então hoje eu vou falar sobre um hormônio pouco comentado, né? Mas que, como eu já falei antes, ele pode ser o responsável pela criação dos monstros do fisiculturismo e também matar muitas dessas pessoas, né? Que é a insulina. Antes de tudo, você precisa entender que a insulina é conhecido como o hormônio mais anabólico que nós temos no corpo. E ela aumenta, né? O que é anabolismo? É criar estruturas mais complexas a partir de estrutura mais simples. Então, o anabolismo não é só no músculo, né? Então, a insulina aumenta tudo que é tecido que você imaginar. A insulina aumenta tudo que é reserva que você imaginar. A insulina aumenta a quantidade de gordura, aumenta a quantidade de carboidrato, aumenta a quantidade de músculo, aumenta tudo que você imaginar. E aí, né, ela tem particularidades em relação ao esteroide anabolizante. Por quê? A insulina não é um esteroide, porque essa é uma classificação química. A insulina é um peptídeo. O que isso implica? Que a insulina é uma proteína, e uma proteína é formada de aminoácidos. A insulina, no caso, ela é formada por 51 aminoácidos, né? Igual a cachaça, né? 51, em duas cadeias. Uma com 20 e uma com 31 aminoácidos. E só o fato dela ser um peptídeo já traz implicações importantes para o seu funcionamento. Então o quadrinho está aqui porque vai ter desenho sim. O que acontece? Você já deve ter ouvido falar do receptor do esteroide anabolizante, né? Que é o receptor do esteroide anabolizante, o receptor androgênico no caso? É um receptor nuclear. Essa célula maravilhosa, perfeitamente desenhada aqui, isso aqui é a membrana da célula e isso aqui é o núcleo. O que está dentro do núcleo? Está o seu DNA, está o código genético. O que o hormônio esteroide ele vai fazer? Por ele ter gordura, né, ele tem facilidade de atravessar essa membrana. Lembra? Água e gordura não se mistura, mas gordura e gordura dá uma misturinha boa. Então, ele atravessa essa membrana, só que ele não atravessa a membrana do núcleo. Então, para o hormônio esteroide fazer o seu efeito modificando a síntese proteica, você precisa de um receptor específico, que é o receptor androgênico, tá? Agora, o que a insulina tem de diferente? Por ser um peptídeo, ela não entra na célula. Então a insulina, ela bate aqui. Quando ela bate, ela vai se ligar a um receptor e esse receptor inicia uma cascata de reações. Então acaba, né, que a insulina ela inicia várias cascatas de reações que pode fazer todos aqueles efeitos que a gente conversou. É sensacional. Esse é o tipo de coisa que eu estou explicando rapidinho, né? Eu não sei se alguém já tinha explicado isso para vocês, mas é o tipo de coisa que você vai lá no Nerdflix, ó. Você vai no Nerdflix e você olha sobre hormônios. Você só joga hormônios, ó, tem várias sessões sobre hormônio. Tem várias sessões. E aí você navega e vai aprender mais. Até assim, não é sobre diabetes, né? Mas aí eu já te explico o que é diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Qual é a história, né? Por que você libera a insulina? Porque o seu corpo identifica que tem açúcar no sangue. E o açúcar não é para ficar no sangue, porque o açúcar no sangue faz mal, né? Aí o que o corpo faz? Ele, quando esse açúcar que está no sangue, ele é detectado ali pelo seu pâncreas, o seu pâncreas libera insulina. Aí essa insulina é liberada pelo pâncreas, tá? Ela é liberada pelo pâncreas e ela vai atuar nos tecidos, né? E aí o que vai acontecer? Ela vai chegar aqui e ela vai iniciar uma cascata de reações. Quando eu falo da glicose, uma das coisas que a insulina vai estimular, né, é um receptor chamado GLUT4. E esse receptor chamado GLUT4 é quem vai abrir a portinha para a glicose entrar na tua célula, né? Por isso que ele tem esse nome GLUT, que é o transportador de glicose, Glucose Transporter, 4. Então, pessoal, o que é diabetes? Diabetes é uma doença em que o açúcar no sangue está alto. E por que o açúcar no sangue está alto? Porque ele não entra nas suas células, né? E se ele não entra nas suas células, você pode ter um problema no primeiro passo,
qual é o primeiro passo? É a liberação de insulina pelo pâncreas, ou você pode ter um problema no segundo passo. Qual é o segundo passo? É o GLUT4 ajudar no transporte. Quando você tem um problema no primeiro passo, você tem diabetes tipo 1, que é a pessoa que não tem insulina no sangue, né? A produção de insulina dela é deficiente. E quando você tem um problema no segundo passo, você tem diabetes tipo 2, que a pessoa tem insulina no sangue e ela chega até aqui, mas é algum problema aqui que a coisa não funciona. É só para aproveitar e dar uma aulinha rápida aqui para você entender os dois tipos de diabetes. E ó, se você quiser saber mais sobre diabetes, é só você entrar no Nerdflix. Você entra no Nerdflix, tem muita aula sobre como tratar a doença, prevenir doença, e diabetes é uma que você precisa saber. Então, né, se você é estudante ou profissional da área da saúde, cara, esse Nerdflix custa R$ 34,90 por mês, né, e é com mais de 300 aulas, é melhor do que uma graduação, né? E é melhor do que muita pós-graduação. Só não é melhor do que a minha, né? Que se você é formado, meu irmão, tem aí no link, a minha pós. Aí essa pós é a melhor do mundo. Alta performance em prescrição de exercício. Só para quem é bom mesmo. Mas então, meus queridos, hoje eu vou falar sobre essa insulina. Por quê? Será que tem alguma forma de você aproveitar ela naturalmente? Alguma estratégia para você aproveitar essa insulina que você já produz, fazer você produzir mais e você ter mais efeitos anabólicos? Então é sobre isso que é o vídeo de hoje, tá bom? Não se esqueça, só pela aulinha que eu dei até agora da diferença do hormônio esteroide para o peptídeo, diabetes tipo 1, tipo 2, já mereço o seu like. Então deixa seu like no vídeo, coloca para seguir o canal e, por favor, não se esquece de ativar as notificações. Vamos lá, galera. Poxa, eu tive que parar para falar de diabetes, que eu sou apaixonado pelo uso do exercício para tratar a doença, né? Você vai ver dos meus mais de 200 artigos publicados aí, uma parte imensa para tratar a doença. Então, é uma área maravilhosa, maravilhosa. A galera da educação física precisa se interessar mais por isso. Então, quando eu explicava, né, essas questões de diabetes tipo 2, até mesmo do funcionamento, é interessante que muita gente até que é da área, que fez faculdade, falou: caraca, bicho, você explicou em 30 segundos algo que um professor na faculdade teve uma dificuldade tremenda, né? Porque meu esforço é ser didático, né? Até porque eu sou hiperativo, sou disléxico, então eu tenho que criar uma forma de eu aprender, acaba sendo fácil ensinar outras pessoas. Então, até se você não for da área, né, poxa, tudo bem, de repente você acha que o Nerdflix não vale a pena? Eu acho que até vale. Muita gente que não é formada aproveita. Você pode se tornar membro do meu canal. Começa em R$ 4,99 por mês e eu vou te dar acesso a conteúdo exclusivo e ainda vou tirar as dúvidas, né? Você vai ficar com um selinho, eu vou dar prioridade para responder suas coisas. Então, como eu falei que a insulina, né, pode ser o grande responsável por criar esses monstros, o que a gente pensa? Poxa, então, será que valeria a pena eu induzir a insulina de maneira natural? Por exemplo, né, você toma um whey protein, né? Para que você toma um whey protein? Você toma um whey protein para você ter uma boa disponibilidade de aminoácidos no sangue. Só que, como eu já falei várias vezes, tem um limite de quanto o seu corpo consegue utilizar de proteína, porque tem vídeos aqui sobre isso, vários, né? Qualquer coisa é só você jogar Paulo Gentil e proteína, né? Então, tem até uma aula muito bacana, né, que eu fiz no Nerdflix sobre aquele mito, né, que a galera começou a falar: não tem mais a quantidade máxima de proteína, pode tomar 100 gramas e tal e tal. Mas isso é mito, né? Eu mostrei que isso é mito, isso não existe. Então, o que muita gente pensava? Tá bom, será que existe uma estratégia de eu aumentar a forma como o meu corpo aproveita essa proteína? Por exemplo, eu tomei a proteína. E se eu comer algo que faça a minha insulina subir? Então, é o que a gente ouve falar sempre. Então, come carboidrato e proteína junto, porque você sobe a insulina e você potencializa o efeito anabólico da ingestão de proteína. Bem, é uma hipótese interessante, né? É uma hipótese interessante do ponto de vista teórico. Mas será que isso funciona na prática? Então, um grupo de pesquisadores, liderados pelo Staples, ele pegou homens ativos e fez o seguinte: botou essa galera para fazer um treinão de perna, e depois do treinão de perna, ele poderia tomar 25 gramas de whey puro, né, na água ali, ou misturar 25 gramas de whey com 50 gramas de maltodextrina. A maltodextrina tem um índice glicêmico alto,
né? Ela sobe mais o nível de insulina até do que você tomar a sacarose, o açúcar de cozinha aí que a gente tanto condena. Então, eu vou mostrar para vocês alguns dados desse estudo. Olha só que bacana. Quando você toma a proteína pura, né, é o PRO, que são as bolinhas brancas desse gráfico, você vê que sua glicose não muda. Isso é um acompanhamento aí de 3 horas depois do exercício. Sua glicose não muda. Agora, quando você vê a linha preta, que é tomar proteína 25 gramas com carbo, 50 gramas de maltodextrina, você vê que você vai lá em cima para a sua glicose e ela vai ficar alta aí por 2 horas. Você vê que, consequentemente, a insulina acompanha. Então você vê que a insulina fica baixinha quando você toma o whey puro e a insulina vai lá em cima quando você toma a proteína com carboidrato. E a quantidade de aminoácidos que aparece no sangue acaba sendo um pouquinho mais lenta, mas é pouca coisa. Então, quando você olha esse gráfico, você fala, bem, a insulina é anabólica. O aminoácido é um componente para eu construir músculo. Então, se eu junto no meu sangue, né, no meu sangue aminoácido e insulina, pô, esse aminoácido vai entrar no meu músculo, eu vou ter mais anabolismo, eu vou construir tecido. Isso é um raciocínio que é aceitável, mas muitas vezes o raciocínio, ele não é confirmado porque a gente erra na quantificação. Por exemplo, será que essa quantidade de whey, essa quantidade de elevação de insulina é realmente anabólica? Ou será que o principal papel da insulina seria realmente esse que a gente está acreditando de aumentar o anabolismo? Ou será que ele atuaria favorecendo o anabolismo por outras vias? Então, vamos lá. Primeiro, será que isso deu certo? E agora a resposta é não. O que a gente está avaliando aí é as MPS, é a síntese proteica. O que você está percebendo? Uma barrinha branca, que é o seu metabolismo proteico, a síntese proteica, antes e depois de você fazer musculação. Então você vê que ela sobe, né? Non-X, que é antes, e X, depois do treino de musculação. E ela sobe tanto para a barrinha branca quanto para a barrinha preta, que é a mistura de carboidrato com whey. Aí muita gente poderia alegar, Paulo, mas eu ouvi falar que o lance da insulina, e é verdade, né? Ela também é muito anticatabólica. Então, será que a insulina diminuiu o catabolismo? E aí você olha o MPB, que é Protein Breakdown, que é a quebra. E o que você está vendo? Ele aumenta, mas ele aumenta igual para quando você toma o whey puro ou para quando você toma o whey com carboidrato. Então, olha só, apesar de todas as hipóteses lógicas e o caminho apontar para isso, e as pessoas saírem falando por aí que misturar carboidrato com proteína é a melhor coisa do mundo, na prática não é isso que se verifica. Agora, mas por que diabos isso ocorre? Por que diabos tem um mecanismo fisiológico tão atraente, tão aparentemente correto, mas na hora ele não funciona? É a mesma coisa que eu falei na aula sobre esteroides anabolizantes. Cara, é a mesma coisa que eu explico nessa aula, tá bom? O que acontece, meus queridos? Existe um negócio chamado limites saudáveis ou limites fisiológicos. Deixa eu pegar meu quadrinho aqui e explicar isso para vocês. Os seus hormônios, eles variam. Tem até um vídeo que eu expliquei por que você não deve avaliar sua testosterona. Cara, olha esse vídeo aí, ele é muito bacana. É o seguinte, os hormônios, eles variam dentro de níveis fisiológicos, que seria esse espaço aqui, né? Então você tem aqui, né, os seus níveis hormonais. Então, ao longo do dia, dependendo do que você faz, os seus hormônios variam aqui dentro. Vai aqui, chega perto, fica aqui. No caso da testosterona, né, a gente tem a questão de você ter o hipogonadismo, né, e você ter um você tem um excesso de testosterona. E aí, né, isso aqui é o fisiológico. Isso aqui é o fisiológico. É o que é normal. Isso aqui é o doente, né, o subfisiológico. Isso aqui é o supra. O que acontece com a testosterona? As pequenas variações que você tem aqui, por isso que a galera fala níveis ótimos de testosterona. Isso é mentira. Não existe, não. Né? Daqui até aqui, meu irmão, é tudo a mesma coisa. Quando que vai começar a ser anabólico? Quando ela é supra, meu irmão. Quando ela vai muito além. O seu nível normal, o máximo do teto do fisiológico é 1000. Quando você está com 4.000, 5.000.
E quando ela vai atrapalhar seu anabolismo? Ah, o baixo aqui é 300? Não, né? Quando ela tá com 300, não. É quando ela tá com 60, 50. E a insulina, ela é a mesma coisa. Só que a variação de insulina é ainda maior. Por quê? Você fica sem comer, sua insulina cai. Você come demais, sua insulina sobe. É isso. Agora eu vou explicar direitinho, citando um estudo sobre essa questão da insulina. O que acontece? O grupo do Fedeli, né, ele pegou ratos e induziu diabetes nesses ratinhos. E o que ele fez? Ele botou esses ratinhos para fazer musculação, né? Os modelos, né? Pega um coletezinho pro ratinho subir na patinha como se fosse um agachamento. E ele induziu diabetes tipo 1. Lembra? Diabetes tipo 1 é na liberação. Como ele induziu diabetes tipo 1, velho? Ele removeu o pâncreas do bichinho. Ele removeu cirurgicamente. Então ele colocou esses ratinhos para fazer o treinamento resistido e acompanhou como é que funcionaria a síntese proteica desses bichinhos. E sabe o que ele percebeu, gente? Cara, o gráfico é massa, né? Vocês estão vendo na esquerda da tela a comparação de um ratinho saudável que fazia exercício ou estava sedentário. E o que você está vendo? A taxa de síntese proteica deles aumentava. Opa, então, quando um ratinho saudável faz exercício, ele passa a construir mais proteína. Bacana. Agora, quando você olha o ratinho diabético que teve o pâncreas removido, o que você está vendo? O antes dele aí é a barrinha preta. E o depois, com exercício, é a barrinha branca. Ele não tem resposta de síntese proteica. Até por isso, né? Uma das coisas que identifica se a pessoa está ficando diabética é ela perder muita massa muscular. Né, o diabético tipo 1, normalmente, ele tem essa dificuldade, ele fica bem magrinho. Tanto que uma descoberta tremenda foi essa, porque normalmente a pessoa morria quando não tinha diabetes, ele estava num quadro muito severo. Então, galera, o que você está percebendo aí? Pois, perder totalmente a sua insulina, e o que é perder totalmente a sua insulina? É você cair para um quadro subfisiológico? Não vai te ajudar. Inclusive, né, tem uma análise que eles fizeram com vários animais, colocando a taxa de síntese proteica no eixo vertical e o nível de insulina no eixo horizontal. E o que você vai perceber nesse gráfico? Olha que bacana, né? Você vai perceber o seguinte, que a redução que você tem na síntese proteica, ela só acontece no diabético, lá quando ele tem pouquíssimo, né? E nem todos, tem até diabético mais grave, né, com um triângulo, com o quadradinho, que tem uma síntese proteica normal. Mas quando você muda ela dentro desse grande espectro, olha que bacana, a média dos níveis de insulina está nos 400. Mas você vê dobrar isso, e o que você percebe? A síntese proteica não muda. Então você tem uma grande margem de variação da insulina que não vai influenciar no seu anabolismo. E qual é essa grande margem? Elevação que você tem quando você come. Então esse papo de você comer, né, carboidrato com proteína, você comer carboidratos de alto índice glicêmico, velho, esquece. Quando é que a insulina vai ser altamente anabólica? Quando você jogar ela para muito fora da normalidade. E cara, se você vê, quando eu falo lá no vídeo da insulina, né, do protocolo lá dos monstros, eu explico a quantidade de insulina que a galera toma em relação ao que você dá para um diabético. E é um absurdo. E aí essa questão, né, foi descoberta, como eu explico nesse vídeo, e aí algumas pessoas começaram a perceber e começaram a usar, principalmente no fisiculturismo, no levantamento de peso e por aí vai. Então veja só, pessoal, aumentar os níveis de insulina pela alimentação não te tira da fisiologia. Não te tira da normalidade. Só que qual é o problema? Tem um videozinho meu antigo explicando que o açúcar pode ferrar com o seu anabolismo. Se você fica ingerindo carboidrato de alto índice glicêmico por muito tempo, você pode interferir na sinalização anabólica. Então você pode criar uma sinalização, uma resistência anabólica, né? Que é algo, inclusive, que a gente vê nos diabéticos tipo 2, tanto que o protocolo de hipertrofia é muito bom para tratar essa galera. Tem estudo curando diabético tipo 2 com musculação, com HIIT. O outro problema é que essas elevações fisiológicas aqui na insulina, elas não aumentam o anabolismo, mas elas são suficientes para aumentar a lipogênese. Então você não ganha músculo, mas você engorda. E aí, gente, qual é a questão? Carboidrato é muito importante? É, mas carboidrato que é leve demais a sua insulina não é bom.
no longo prazo ele vai ser ruim. Então coma carboidrato, você não tem que ter medo de carboidrato, né? Mas aí você escolhe carboidratos que não tenham tantos picos de insulina. Ah, Paulo, mas então eu nunca mais vou comer pão? Não. Né? Até porque tem estratégias para você evitar isso. Por exemplo, o quanto a sua insulina vai subir tem a ver com quanto de açúcar vai aparecer no seu sangue. E quanto de açúcar que vai aparecer no seu sangue tem a ver com esvaziamento gástrico e tudo. Então, se você comer um alimento que tenha um pouco de proteína, um pouco de gordura, né, alimento sólido, por favor, ele vai entregar a glicose no sangue mais devagar. Então, o pico de insulina tem que, se você comer um pão puro, é uma coisa. Se você comer um pão com ovo, é outra. Se você tomar uma vitamina de banana, é uma. Vitamina de banana com aveia é outra. Então, são estratégias que você pode usar. Bacana? Entendido, pessoal? Cara, espalha, porque assim, é o tipo de aula que você não vê no YouTube, tá? Você não vê no YouTube, tipo de conhecimento, de discussão, com mostrar artigo, explicar mecanismo fisiológico. Então é bom compartilhar isso, que muita gente pode estar botando sua saúde em risco por causa desses mitos, tá legal? E não se esqueça que você pode ajudar o meu trabalho, né, se tornando membro, a partir de R$ 4,99. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, e eu darei prioridade para responder as suas dúvidas. E se você é estudante ou profissional da área da saúde, entra no Nerdflix. R$ 34,90 por mês. O maior streaming do mundo, com mais de 300 aulas de altíssimo nível. Aguardo vocês por lá.